O presidente norte-americano Donald Trump anunciou um novo tarifaço contra o Canadá. A imposição será de 50% de tarifas para carros, caminhões e peças automotivas. Vai começar já no ano que vem a cobrança dessa tarifa. Lembro que é uma indústria muito interligada, interconectada. Há peças de caminhões e carros que são produzidas nos Estados Unidos, depois mandadas para o Canadá, depois o produto final é mandado para os Estados Unidos de volta. Nossa correspondente em Washington, Mariana Janjacomo, está acompanhando essa história e agora traz detalhes. Mari, seja bem-vinda, uma ótima tarde a você. Mais um atrito? Não tinha um acordo fechado na semana passada? É a pergunta que fica na cabeça de todo mundo que está nos assistindo. Essa história já não tinha sido resolvida? Não, Gabriel, boa tarde a todos. Donald Trump e Mark Carney não chegaram, a uma conclusão sobre a situação comercial entre os dois países e agora estão travando uma guerra comercial com impactos que devem ser sentidos nos dois países, porque a economia do Canadá sente o golpe dessas tarifas aplicadas por Trump, mas aqui nos Estados Unidos os americanos também podem sentir. Então, só para a gente lembrar o que foi dito e feito até agora, no final de semana entraram em vigor tarifas de 50% sobre 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. O primeiro-ministro canadense Mark Carney retaliou, prometeu uma retaliação com a imposição de tarifas de dólar por dólar, começando no dia 8 de setembro. E agora, na segunda-feira, Trump fez esse anúncio que você citou, Gabriel, de tarifas de 50% sobre carros e partes de automóveis fabricadas no Canadá, começando a valer no ano que vem, no dia 1º de janeiro de 2027. Por que a gente fala que essas tarifas estão afetando, claro, o Canadá, mas devem afetar também a economia dos Estados Unidos? Porque, como você disse, Gabriel, essa indústria automobilística é uma indústria muito interligada e as empresas aqui nos Estados Unidos fazem carros do Canadá e compram peças do Canadá não por acaso, mas sim por vantagens em fazer isso. Então, esse processo de substituição não é um processo fácil e há quem diga também aqui nos Estados Unidos que isso pode fazer inclusive com que outras indústrias ao redor do mundo, automobilísticas de outros países, tenham acesso às vantagens oferecidas pelo Canadá. Ou seja, pode sim afetar aqui os americanos, a indústria automobilística e o consumidor. É claro, o consumidor que pode ser afetado pelas outras tarifas também que já entraram em vigor nesse final de semana e afetam principalmente produtos de papel, bebidas alcoólicas e laticínios. E quando a gente fala em produtos de papel, a gente tem que lembrar do quê? Das embalagens, caixas de papelão, Gabriel. O pessoal que compra muito online aqui nos Estados Unidos e essas compras todas vêm em caixas de papelão. Então esse preço pode acabar sendo repassado para o consumidor. Bebidas alcoólicas também, gin, uísque, vinho, tudo isso deve ser afetado e lá no Canadá há um boicote também contra bebidas alcoólicas dos Estados Unidos que foram retiradas das prateleiras canadenses e Trump inclusive ficou muito irritado com isso, chegou a falar sobre isso nas redes sociais também. Sem falar nos laticínios, os produtos muito presentes na vida dos americanos. E a economia é a principal preocupação dos americanos. Pesquisa atrás de pesquisa mostra isso. O americano, claro, preocupado com o impacto no bolso das políticas de Donald Trump. E essa pode ter sido mais uma que vai impactar também os americanos. Então a gente separou um trecho do que disse o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que chamou as tarifas de injustas. Gabriel, vamos ouvir. It's not a surprise for us that the U.S. would take some form of reprisal to our response to their unjustified tariff, which was on top of other unjustified tariffs. That's not a surprise. When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. There is a mutually beneficial deal possible here, but it has to be one that respects Canada's sovereignty, that respects our independence, that uses our complementary strengths to build something better, not tear apart for short-term gain. That's the offer.